Ok? Bom, eu tive que dar uma saída, o Tagore já falou aí, mas a gente vai discutir hoje, nessa noite aqui, o artigo do Dr. Stephen, né? Que foi um artigo extremamente, para mim, foi muito produtivo. Ele trouxe algumas coisas, algumas reflexões bem relevantes. Mas antes da gente iniciar, eu trouxe alguns pequenos slides porque eu coloquei alguns trechos tirados direto do artigo. Eu não queria ficar lendo e vocês aí divagando, mas eu prometo que não vai ser uma daquelas apresentações de liga que a gente fica voando, não. Vai ser uma coisa bem objetiva, 10, 15 minutos para a gente então iniciar a discussão. Mas antes eu queria, né, que a gente orasse para começar. Nesse meio tempo que eu saí, Itagori, você orou? Pediu alguém? Não. Não? Pronto, eu pedi para Bia, se Bia tiver disponível. Oi, posso sim. Senhor, eu te agradeço por essa reunião, por essa oportunidade que nós temos tido de discutir juntos e, em especial, meditar sobre esse artigo e poder conversar mais sobre ele agora. Que possa iluminar nossas mentes, abençoar esse momento e nos capacitar para colocar em prática depois as reflexões e as coisas que o Senhor colocar em nosso coração. Abençoa aí que vai falar e todos que irão participar, que isso seja para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Só lembrando aos que entraram depois, Bia avisou no começo, mas nós estamos gravando essa reunião, certo? Então, só para avisar vocês. Bom, eu vou apresentar aqui só para a gente fazer essa introdução rápida. Bom, então, o Dr. Stephen, ele traz esse artigo, essa publicação na revista que o Dr. Assuero magnificamente nos enviou, e foi uma bênção divina, porque ele traz umas discussões muito importantes. E, claro, o artigo ele inicia com um problema. Ele inicia com um insight, né, por assim dizer, e que esse próprio insight foi o que o autor teve de que ele recebeu um encaminhamento, né, de um aborto, de uma clínica lá, e tinha o nome dele na, na, na ficha da paciente, e a recomendação do aborto tinha sido de um médico que ele conhecia, que era um médico cristão. E isso fez ele refletir, fez ele pensar, e aí foi até esse trecho os trechos que vão estar em inglês são os trechos tirados diretamente do próprio texto. E aí nós temos que ele começou a refletir, começou a conversar com médicos, amigos dele, para pensar sobre, principalmente médicos, né, de família e comunidade, para pensar sobre quais fatores que influenciam o comportamento médico. E principalmente pensando nesses protocolos, pensando nesses guias, nesses guidelines, para ver como que o paciente e as suas expectativas isso se relacionavam com a prática médica. Com a prática médica, né? E ele tem alguns termos, principalmente quando ele está fazendo essa introdução, em que ele diz que a nossa sociedade hoje em dia acaba querendo nos expor e nos tratar mais como servos da tecnologia, os servos tecnológicos, pessoas que cuidam de aparatos, e não o que seria o esperado, conforme ele explicita, eu coloquei entre aspas, que são guardiões da saúde e guardiões do bem-estar do paciente. E ele acaba apontando para uma pressão dessa conformidade compulsória, que é justamente a necessidade que a sociedade acaba nos impondo, ou nós mesmos, às vezes, nos colocamos nesse quesito de não ir contra o fluxo, né? De a gente acaba, quando a gente vai contra esse fluxo, seja por alguma objeção de consciência, seja por alguma convicção ética, nós somos isso é geralmente tratado como não profissional, é como algo que não é correto. Inclusive, essa semana passada, eu tive uma apresentação na faculdade, a gente estava conversando justamente sobre o caso que aconteceu da garota do Espírito Santo, né, do estupro e do aborto, do óbito fetal já, e uma das coisas na pesquisa que eu tive que fazer para a conversa foi que eu vi que os médicos, algumas pessoas já estavam querendo processar os médicos, inclusive o Ministério Público ia entrar com um pedido para entender que a objeção de consciência é essa, os médicos do Espírito Santo, porque eles não realizaram aquilo. Eles estavam sem entender, dizendo que era obrigação deles. E eu fiquei bem surpreso com isso, de fato, das pessoas não entenderem ou não concordarem com essa objeção de consciência. E o médico, o doutor, ele coloca essa questão de que a sociedade quer nos manter, ou manter nossas crenças no privado.
porque isso não ocorre só na medicina, ocorre no próprio cristianismo. E como que nós acabamos tendo que privatizar nossa consciência, que isso foi algo histórico, essa privatização não foi culpa diretamente nossa, mas isso foi algo que a tradição foi impondo e que a sociedade abraçou. E isso reflete não só na medicina, reflete na própria vida cristã, a própria questão da discussão do teólogo público, né, de como isso se associa. Agora, claro, como isso é possível? A gente passa a refletir, passa a analisar algumas coisas, como ele coloca lá, de que como que a sociedade quer impor isso para nós. A sociedade acaba querendo impor isso de uma forma a dividir nossa consciência de uma forma pessoal e a consciência profissional, ou seja, a consciência que a gente usa para o trabalho e a consciência que a gente usa no dia a dia. E o que o autor coloca como um contraponto principal é a gente acaba tendo um comportamento que se modifica, um comportamento mutável, com valores que dependem das circunstâncias. Ou seja, isso quebra a própria noção de consciência, a própria noção da base de tudo isso. E a consequência inevitável disso é o que ele chama de dissolução de caráter, que é quando a nossa consciência e ações a nossa consciência que deveria mediar essas ações, deveria agir como nós deveríamos agir com base nessa consciência, acaba correndo o contrário. As nossas ações que vão ditar a nossa consciência. Na nossa consciência profissional seria basicamente isso. O que a gente faz é o que a gente vai considerar certo. E não o que a gente certo é o que a gente faz. Então há uma negação dessa personalidade, da moral pessoal, né? E ele coloca até alguns exemplos de que como essa negação de consciência acaba facilitando médicos como instrumento do Estado. E eu lembrei, até um pouco forçado, mas me lembrou basicamente de uma história em quadrinho, que até virou o filme da Guerra Civil, porque é basicamente essa noção de que o Estado acaba impondo a eles uma moral, e aí o doutor acabou associando com o apartheid, com o nazismo, e no caso dos super-heróis, queriam registrá-los e impor a ação do Estado em cima deles, e acabava que a moral era colocada de lado. E o médico faz um questionamento que é bem interessante, o Dr. Stephen, que é, os participantes que são mudos, que não agem em atrocidades, acabam apenas vendo e agindo em prol, mas eles não podem falar nada. E ele citou os dois exemplos de ações que ocorreram ali, né, no nazismo e no apartheid. E a pergunta de ouro dele, que é uma pergunta que nós discutimos até hoje, é: alguma coisa se torna boa ou má a depender de sua geografia, a depender de sua opinião? Então, essa é a pergunta-chave da ética, a pergunta que nós vamos discutir bastante, até no próprio livro que a gente vai passar a discutir nos próximos meses. Mas essa é a pergunta que ele vai basicamente trilhar todo o resto do artigo. E aí ele passa para um segundo ponto, que ele continua a discussão perguntando justamente dessa transigência moral. Ou seja, estar com essa noção de mudar o nosso conceito, isso é bom para quem vai fazer isso é bom para os médicos que vão estar assim. E ele coloca algumas referências para mostrar o tipo de trauma que isso acarreta. Trauma pessoal, né, e principalmente sequelas imediatas. Senso de impotência, raiva, ressentimento, arrependimento. E também ele coloca os danos que isso leva a longo prazo. Né, os danos que isso acaba trazendo até na própria relação que o médico tem com os seus próprios profissionais lá no trabalho, mas também com seus relacionamentos pessoais. Uma desregulação emocional, e ele vai tratando vários problemas. E ele faz outra pergunta de ouro, que é: será que o sistema de saúde ele vai aguentar outros problemas em profissionais que já têm altos níveis de burnout, altos níveis de depressão? Então, além de todos esses problemas que ele já tem, ele ainda tem um problema de consciência? Uma coisa que essa discussão toda me lembrou é aquele velho debate que a gente tem do neoplatonismo, do dualismo, né, que até o próprio Jonas Madureira fala muito sobre isso, e tem um livrinho da Monergismo, pequeno, muito bom, falando sobre, o título é Rejeição da Humanidade, que fala sobre os efeitos do neoplatonismo no cristianismo, e o Rushdoony, que é o autor dele, fala de como o mundo neoplatonista é egoísta, e o autor fala disso, fala de um mundo que ele é egoísta e que ele acaba querendo aquele velho paradoxo da tolerância, né? Ele quer aceitar tudo, mas não aceita alguém que negue isso, ou uma parte disso. Né? Ele nega alguém que não quer aceitar tudo. Né? E de que como esse mundo dividido, ele é assim egoísta.
E aí ele pula, então, para a nossa perspectiva cristã. Ele usa Apocalipse 3,16 de uma forma muito bela, que me deixou pensando muito sobre isso, é o medo de nós estarmos sendo mornos, né? De eu ser morno ali no meu trabalho, de eu ser morno ali na minha vida, nem fazer tanta diferença, mas não me opor tanto, mas também não ser tanto a favor, né? E ele usa exemplos da própria Bíblia, exemplos cristãos, de pessoas que não foram mornas, né? De João Batista, de Pedro também ele usa, de pessoas que de fato foram contra o sistema de muitas formas. Agora, claro, isso também leva a gente a ter muitas discussões. Nem tudo da forma como ele coloca. A gente precisa também discutir o que a gente vai fazer já já sobre isso, sobre as perspectivas que não só vocês tiveram sobre, mas que levou a vocês pensarem sobre outros assuntos também. Se nós não somos mentores, isso foi uma coisa muito importante que ele colocou, foi pensando agora não só na gente, mas pensando naquelas pessoas que a gente discipula. Né? Não só o discipulado cristão, mas o discipulado profissional também. Ou seja, se nós não somos mentores, modelos de fé para aqueles que nós estamos discipulando, médicos, né? Ele coloca medical trainees, as pessoas que a gente está ajudando na própria carreira médica, quem vai ser? Né? E uma coisa que ele colocou, que eu achei extremamente impactante, que eu nunca havia pensado antes na vida, é nós podemos ser o único representante de Cristo que esse paciente pode encontrar na vida. E qual vai ser o nosso ponto? Qual vai ser a nossa ação mediante isso? Claro que isso tem muitas coisas envolvidas. E ele parte para um outro ponto falando se essa cultura médica ela pode prosperar dessa forma, com essa diversidade ética crescente. E aí ele discute, claro, que o cristianismo ele tem uma diversidade de opiniões muito grande. A gente sabe disso, várias facetas que esse cristianismo apresenta. Aqui mesmo no grupo a gente observa isso, pessoas que são de várias denominações. Mas claro, no nosso caso é tudo isso debaixo da liderança de Cristo. No caso dessa diversidade ética que a própria sociedade impõe, não tem isso, né? E é o que ele coloca, escalonar essa moral totalmente alterada, sem uma base, é extremamente prejudicial. E principalmente ele coloca, o segundo ponto, ele coloca, nós celebramos a diversidade, mas nós mandamos a conformidade. Nós advogamos por inclusão, mas acabamos rejeitando aqueles que têm uma ideologia, né, que diferem da ideologia predominante. E ele pontua também o próprio papel de órgãos regulatórios, né, órgãos que emitem esses protocolos e de como eles fazem isso, de como isso às vezes pode, em alguns casos, ser até intolerante com a própria consciência médica. E ele conclui, né, com alguns pensamentos, né, no tocante principalmente a como que o nosso papel cristão, as pessoas que sucumbem a isso, né, elas podem estar também em crise de fé, isso pode levar à crise de fé, ou ser uma causa ou uma consequência. E eu achei muito boa, muito, muito bela a forma como ele termina o artigo, colocando que há perdão, colocando que em Cristo nós somos perdoados por algum erro que nós cometemos, ou até pelo nosso questionamento. Isso, nós pensamos em Cristo, e Cristo já é o perdão para essas coisas que a gente pode cometer e pelas coisas que a gente já cometeu. A morte de Cristo representa isso. E ele coloca, esse segundo parágrafo aí, a mais importante, não importa o que a gente fez ou as escolhas que a gente já tomou. Nós temos esse convite para o nascer de novo e que isso é gradual, né? Não é imediato. E claro, eu selecionei alguns tópicos com base tanto no que eu abordei do artigo, que eu tentei fazer um resumão, tanto para quem não leu como para quem leu relembrar. E esses foram alguns tópicos que eu achei extremamente interessantes para nós pontuarmos. Tanto os fatores que influenciam a prática médica, que foi a pergunta que ele fez lá no começo, a privatização dessa nossa consciência, essa visão sacerdotal da prática médica, que ele apresenta, como é que a gente aborda isso, como que vocês veem isso, né? Essa dissolução de caráter na profissão, se ela ocorre, como ela ocorre, o próprio proselitismo, a própria visão do médico como evangelista, né? A forma de que, se isso é possível, como é possível, e a própria maneira de sermos contra a cultura. Até onde sermos contra a cultura é adequado, né? Ou não é adequado. Bom, foi isso que eu tinha para fazer essa introdução e agora está com vocês. Vocês já colocaram, vou ver agora só o chat e a gente vai iniciar essa discussão. Que eu estou e os meninos também, né? Estamos muito ansiosos para ouvir vocês. O que é que todos pensaram?
Muito bom, Irving. Primeira inscrição é minha, na verdade. Perfeito. Eu achei excelente o artigo. As suas considerações, elas pavimentam muito aquilo que a gente vai discutir nos próximos meses, né? Se a gente precisa de um lugar comum ético, né? Que incorpore valores fundamentais, principalmente para, né, que a gente tem essa necessidade de ter um lugar comum ético que considere aquilo que a gente observa dentro do cristianismo, mas que ao mesmo tempo dialogue com outros panoramas éticos, com outras religiões, com outras fés. Então, como a gente tinha conversado no início, isso acaba levantando dúvidas, colocando perguntas de forma mais estruturada para que a gente busque responder essas perguntas de forma adequada. Mas o ponto que eu queria destacar principalmente é essa questão do protocolo, né? Porque o protocolo, em certo sentido, ele protege o paciente, né? O protocolo é o que garante muitas vezes que aquele paciente que está em uma situação grave, que está necessitando de um cuidado médico, ele vai receber o melhor cuidado baseado na melhor evidência possível, né? Eu não lembro quem, algumas semanas atrás, compartilhou um artigo do Edmund Pellegrino no nosso grupo, e o artigo falava justamente sobre isso, sobre a relação que a medicina tem como, eu não lembro se era arte, acho que era arte, e a relação que ela tem como ciência, né? E aí ele falava justamente sobre isso, que a medicina precisa conciliar essas perspectivas onde ela está lidando com os aspectos do espírito humano e com os aspectos de um conhecimento científico que muitas vezes é muito categórico. Isso, acho que o Vitor Hugo que tinha compartilhado, tem teologia. Exatamente isso. E esse aspecto do protocolo, ele tem essa característica, em certo sentido, de proteger o seu paciente, proteger o médico na sua prática médica. Ao mesmo tempo em que ela também acaba, muitas vezes, implicando em situações complexas. Por exemplo, se você tem no caso aí do artigo que a gente leu, uma sociedade onde o aborto ele é legalizado, onde há indicações específicas para o abortamento que não estão relacionadas a situações emergenciais, como uma gravidez ectópica, alguma coisa do tipo, como é que você lida com isso diante desse protocolo, né? Então, é uma pergunta assim capciosa, né? Assim, como que você vai equilibrar um protocolo que protege o paciente e o que você vai chamar de proteção ao paciente? Porque eu posso dizer que o abortamento é uma forma de você proteger a sua paciente. Só que aí você está ferindo um princípio da dignidade humana, da consciência do médico. Então, isso é bem complicado, né? Bem complicado. Então, acho que eu queria só destacar isso especificamente nesse artigo, que a gente precisa desse lugar comum da ética para definir o que é um protocolo que é obrigatório para todo mundo, que se você não cumprir, você vai observar aquele médico como cometendo uma má prática, e quando que é um protocolo que, na verdade, você tem que dizer, não, a minha consciência me impede de fazer isso. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Muito bom. Ele aborda também essa parte na questão de como esse protocolo ele influencia ou não, né, essa ação. E quando você tinha mencionado isso, não foi algo que eu até foquei, mas é verdade, é uma coisa que é importante a gente refletir sobre. Mas mais alguém? O pessoal tá calado hoje. Tá dando pra me ouvir, gente? Sim. Sim? Assim, eu achei o artigo excelente, apesar de ser bem curto, ele é muito rico em informação, eu até coloquei no chat, eu achei perfeito. E sua explanação também foi maravilhosa, tá de parabéns. Assim, houveram alguns pontos que me chamaram mais a atenção. Por exemplo, quando ele fala que nós, como médicos e futuros médicos, a gente tem muito prestígio, né? E por isso, como muito nos foi dado, muito nos será cobrado. E é muito interessante porque isso é verdade em várias culturas, não só aqui no Brasil. Quando você fala, por exemplo, quando você conversa com um gringo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, e vocês comentam, faz o quê? Faz medicina, ou então, já sou médico. Até mesmo pessoas de outras culturas, bem distantes, culturas até orientais, assim, se encantam com isso.
Então é algo que ainda gera muita admiração, muita idealização. A medicina, até hoje, é muito idealizada, isso é uma grande verdade. Isso nos dá muito poder perante as pessoas, perante qualquer sistema social. Porque possivelmente você pode até não precisar, por exemplo, de um advogado, mas com certeza você vai precisar de um médico em algum momento da sua vida. Então, como a gente tem esse senso de importância, a gente tem que usar isso para o bem. É muito poder que nos foi dado, de fato. Então, essa parte impactou bastante. Bia, É basicamente isso que eu tinha para falar. Bia tá na. Certo. Tagore, quando você estava falando, fui entrar pelo celular também, e aí me perdi. Eu vi que você estava falando de protocolo, você chegou a comentar aquela coisa do que eu tinha falado daquele artigo sobre. Porque eu vi que você. Se eu repetir, aí tu me avisa, mas assim, eu vi que você falou do protocolo como proteção para o paciente, né? Mas a gente comentou mais cedo que o protocolo, com questões éticas, ele pode ser uma proteção para o próprio profissional, para o próprio médico, né? Porque você chegou a comentar isso, não? Comentou? Não, então, assim, que a tomada de decisão, né? Se cada paciente a gente for passar por todo o processo de tomar decisão, de pesar os prós e contras, é um processo muito desgastante, né? Então, esse protocolo, ele é importante que haja protocolos que envolvam questões éticas, né? A questão é se o profissional ele vai estar refém, né? Vamos dizer assim, eles vão ser completamente rígidos e não vai ser permitido em nenhum momento que o profissional tenha autonomia, né, de seguir a sua própria consciência, né? Aí outra coisa que eu queria aumentar, para mim, eu acho fundamental assim, esse ponto que ele toca sobre a agressão à consciência, né? Porque nossa sociedade hoje em dia ela valoriza muito a agressão. Você não pode ofender o sentimento do outro, você não pode atacar a visão do mundo no sentido de dizer assim, eu estou certo, você está errado. Isso tudo é considerado uma grande agressão, né? Mas você violar a consciência do outro no sentido de proibi-lo de fazer aquilo que ele considera fundamental e que isso é aceito e é muito complicado, né? Porque a gente comentou assim, uma religião como o cristianismo que tem o proselitismo, que a gente conhece como evangelização, nas suas bases, né? E essa tendência a dizer que proibir que seja feito isso não deixa de ser uma agressão à sua fé, né? E é uma questão que toca muito essa agressão à consciência, né? E aí eu tinha mandado no grupo da gente, a gente fez tipo um aquecimento na discussão, né? E aí eu mandei uma citação maior, depois eu mando, de um livro que é dos Miseráveis, mas eu vou ler uma citação bem curta, que é desse mesmo capítulo, que é um momento em que um determinado personagem está numa situação em que ele tem duas escolhas, né? Ele pode tomar o caminho fácil e seguir a sua vida e fugir de um determinado compromisso que ele tem, vamos dizer assim, ou ele pode assumir as consequências daquilo e ir pelo caminho difícil e enfrentar grandes consequências, né? E aí ele passa uma noite lidando com a própria consciência, com essas questões. E aí no trecho diz assim, ele está no quarto dele pensando, aí diz, examinou a situação e achou-a extraordinária. Tão extraordinária que em meio aos seus pensamentos, impelido por não sei que impulso, de ansiedade quase inexplicável, levantou-se da cadeira e trancou a porta com um trinco. Cuidava para que ninguém mais entrasse. Entrincheirava-se contra alguma possibilidade. Um momento antes havia apagado o candeeiro. Incomodava-lhe os olhos. Julgava que alguém poderia vê-lo. Quem? Onde? Infelizmente, o que ele tinha intenção de expulsar do quarto já havia entrado. Os olhos que ele queria cegar encaravam-no fixamente. Era a sua consciência. A consciência, isto é, Deus. Então, eu acho que a questão
pra gente, né? E o próprio Vitor Hugo coloca aí a consciência como Deus, mas eu acho que pra gente é ter essa perspectiva de eternidade e saber assim que nós podemos temer e tentar fugir tentar fugir das acusações do mundo, do Conselho de Ética Regional, coisas desse tipo. A gente pode se esconder, a gente pode temer e podemos ter vários métodos para se esconder disso. Mas no final a gente nunca vai poder se esconder da nossa consciência de Deus, né? E de um Deus que é eterno, que é soberano, que tem um poder muito maior do que qualquer conselho, do que qualquer órgão. Então eu acho que é uma questão central por conta disso, por conta da centralidade da consciência, né? Da nossa visão. Obrigado, Bia. Professor. Bom, eu vou tentar ser sucinto e rápido, se bem que a gente não pode dar nenhuma palavra para professor, não, que o cachimbo faz a boca ficar torta, né? Eu vou falar 45 minutos aqui e vai ser só a introdução, mas não vai ser isso tudo, não. Eu vou ser rápido. Na década de 80, no meio da década de 90, eu fiz um treinamento em Nova York, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um grande hospital, é um dos top 5 em oncologia no mundo, e eu tive uma bolsa, passei um ano lá. Esse era o período, para quem talvez possa lembrar, pelo menos pelos contos da história, era o politicamente correto, era um momento de inclusão de todas as minorias. E eu era forçado a passar um mês do meu ambulatório de oncologia e hematologia atendendo minorias. E você podia escolher que minoria que você ia trabalhar. Podiam ser ciganos, judeus ortodoxos, que em Nova York nem se tratava necessariamente de uma minoria, etnias drusas, enfim, tinha algumas. E para mim, tocou os testemunhos de Jeová. Pois bem, então vejam o grande desafio, que é um hematologista lidar com o testemunho de Jeová, que tem toda a questão específica do sangue. Ele tem uma negação pela interpretação bíblica dele, pela tradução bíblica dele, ele tem uma negação à transfusão de sangue. É claro que, historicamente, a gente pode dizer que essa tradição do testemunho de Jeová aconteceu através de um grupo de pessoas na revista, na Journal Watch, na Watchtower deles, que é uma revista, uma publicação dele, também, de certa forma, também eram antes refratários à vacinação. Mas por que eu estou contando essa história? Porque a questão transfusional, a despeito de toda tolerância, a despeito de todo humanismo, a despeito de toda consciência, ainda acaba sendo profundamente questionável, igual ao aborto. Não estou sendo tolerante com o aborto, muito pelo contrário, somos absoluta e completamente intolerantes. E a gente não pode transigir quanto a isso. Mas nós temos que meditar e aprofundar qual é o nível do nosso entendimento e de nossa aceitação. Em determinado momento, quando a gente interpreta que um testemunha de Jeová, pela crença dele, e a gente não vai julgar a crença alheia, a gente tem a nossa, e sabemos que a nossa é um único caminho, não há nenhum outro caminho, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Isso é ponto pacífico nesse grupo. Mas um testemunho de Jeová, quando recebe o sangue, ele perde a vida eterna. E quem somos nós, médicos, para tirar a vida eterna de alguém? Se a gente faz um retrospecto histórico, boa parte dos santos cristãos, dos nossos líderes, dos nossos ícones, dos nossos mártires, foram mártires exatamente porque entregaram sua vida por sua fé. E a gente rejeita que hoje em dia um testemunho de Jeová abra mão de sua fé em troca da vida, ou o contrário. Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal em que o famoso juiz brasileiro, né, o Gilmar Mendes, fez uma descrição sobre essa questão dos testemunhos de Jeová muito interessante. Ele diz assim: qual vida estará sendo perdida? A vida terrena ou a vida eterna? Em determinado momento desse julgamento do Gilmar Mendes. Então veja a profundidade. E por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que essa questão em paralelo com o aborto é absolutamente pertinente. Nos faz questionar e de forma muito mais presente do que o aborto. Porque o aborto é fácil. Nós somos contra, acabou, ponto. É inquestionável.
A gente pode questionar uma série de outros motivos, de outros detalhes, a vida prioritária da matriz, da mãe. Mas o que o Genuis falou, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, viu, gente? Tive a oportunidade de conhecê-lo. Grande figura, grande figura. E, aliás, é um músico de primeira, um bom vivant. Ele é um carioca, só não sabe que é. Para os que não são aqui do Rio, ele é assim, um cara, um tremendo boa praça, um bom de vida, ele é um brincalhão. Mas a questão, voltando ao tema, é quais são as nossas tolerâncias aos questionamentos alheios e como é que a gente coaduna isso com a nossa fé. Então, talvez isso que o Irving apresentou de forma tão boa sobre nossas transigências e das nossas intransigências, até que ponto nós estamos preparados para sermos transigentes com o que nos ameaçam, e intransigentes com aquilo que a nossa fé nos obriga, nos determina. Então era basicamente esse comentário, muito mais como uma reflexão para a gente. E eu já peço desculpas ao Irving, que eu vou ter que dar uma aula agora, querido. Então não estou saindo não, mas agradeço a todos, que Deus abençoe a todos. Eu não quero sair, senão eu vou ficar mais de 5 minutinhos, mas depois eu vou sair, tá bem, Irving? Muito obrigado, Taguri, todos os demais. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Boa aula, professor, e obrigado pelo artigo, viu? Pela recomendação, foi perfeita. Então agora é Ana Cristina. Não, mentira, é o Léo. Léo. Ô, Tagore, você não quer falar? Você tinha se pulado? Se quiser falar, pode falar. Não, como eu disse aí no chat, eu vou deixar as pessoas que não falaram ainda falarem, se eles quiserem falar de novo, entram depois, se houver tempo. Ah, beleza. É que eu tava escrevendo, daí eu perdi essa parte. Tava copiando. Deixa eu só pôr a câmera. Boa noite, gente. Eu achei muito legal esse artigo, porque apesar de ter alguns momentos que eu achei que talvez ele fosse muito, talvez até dramático, assim, eu usaria essa palavra, em alguns quesitos, assim, de usar termos como os guardiões da saúde, ou coisas muito, muito grandes, assim, mas ele foi algo que me chamou bastante atenção, principalmente quando diz se nós estamos dispostos a viver uma fé morna, né? Porque realmente nós nunca vamos nos livrar dessa tensão que existe entre sermos cidadãos dos céus e estarmos caminhando na terra. Eu acho que ficou bem popular agora, nesse último tempo, que quando o ministro da Educação assumiu, né, o Luciano Huck fez um tweet que era tipo, eu espero que o ministro da Educação consiga deixar as suas crenças em casa. Mas isso é altamente religioso, porque ninguém consegue deixar suas crenças em casa. Então, meio que desafia esse discurso, assim, de será que nós somos capazes de realmente abandonarmos a nossa... Será que existe essa neutralidade religiosa, de fato, assim? Será que ela não é hipócrita? E é interessante, né, porque a secularização, ela traz uma promessa, assim, de... Não, agora a gente vai ter um espaço para todo mundo falar o que quiser, assim. Mas, na verdade, ela só se disfarça com esse discurso, porque ela caminha na direção de uma massificação do pensamento. Porque no momento que você não concorda com isso, você é nulificado. Então, e é interessante porque o cristianismo ele vai caminhar numa direção que apesar de nós sermos massacrados, e muitas vezes alguns cristãos até assumirem esse papel de guardiões de uma verdade, no sentido de não, a nossa opinião é a única que importa, e nós estamos certos, e todo mundo tem que nos ouvir. O cristianismo, ele gera um ambiente onde existe um terreno comum para a diferença, e as pessoas podem pensar diferente de nós, porque nós precisamos amar, inclusive, aqueles que nos odeiam. Então, mesmo aqueles que são intolerantes conosco, nós precisamos tratá-los com respeito e amá-los. E isso é interessante. O Pedro Dulce tem uma visão política que ele chama de pluralismo cristão, que eu acho sensacional, que é a ideia de que a gente precisa buscar construir essa sociedade onde as pessoas elas têm o direito de pensar diferente de nós. Isso é extremamente cristão. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que muitas vezes a gente é pressionado por uma sociedade secularizante que faz com que a gente não possa fazer isso, assim, a gente vai numa direção contrária.
Uma coisa que eu queria comentar sobre o proselitismo é como é interessante, como é um desafio. Porque aqui no Brasil a gente tem tudo isso muito regrado, de uma forma certinha, assim, tipo, porque nós não podemos falar, prescrever a nossa fé, porque isso está debaixo do código de ética e tals. Mas, por exemplo, se a gente vai para algum lugar onde isso é menos formalizado, menos institucionalizado, eu tenho um amigo que ele é médico missionário na África, você vai encontrar ele falando de Jesus no seu consultório, falando de Jesus no meio da visita, no meio da enfermaria, durante a visita, tanto para os colegas quanto para os pacientes, e os pacientes reclamando que não estão falando no dialeto local ainda sobre o evangelho, assim, deviam estar, tipo, parar de falar francês para falar no crioulo, digamos assim. E então isso pode ser bom, porque questiona um pouco, assim, muitas vezes essa lógica que a faculdade nos impõe de, não, você tem uma religião, então você tem que manter ela em casa. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio. Eu tive hoje um desafio que eu acho que é interessante para vocês verem a complexidade. Eu até queria que o Marcos estivesse aqui, porque ele é psiquiatra, para poder comentar, mas que eu estou atendendo um paciente na minha unidade básica de saúde, que ele é um paciente com depressão grave, sintomas psicóticos, ideação suicida, que eu comecei a acompanhar essa semana, e daí ele voltou para o retorno hoje, já bem melhor, depois que iniciou a medicação, e daí eu aproveitei a oportunidade para tentar entender um pouco melhor a dinâmica familiar, a espiritualidade dele, para poder trabalhar mesmo essas questões, e daí ele fala assim, eu pratico uma religião, isso me ajuda bastante, assim. Daí eu pergunto para ele, qual é a religião que você pratica? Daí ele responde para mim, com a maior frieza do mundo, assim, eu sou satanista. E daí eu, como cristão, não sei onde nem enfiar minha cara, eu literalmente respondi assim, não, eu não tô aqui para julgar a sua religião, porque realmente foi isso que eu fiz de primeira, né? Mas é um desafio, porque é muito aquela coisa assim, eu como cristão sei que com certeza o satanismo não está ajudando ele nos sintomas psicóticos e muito menos na ideação suicida, mas eu não posso falar isso porque eu sou barrado de um conselho ético. Mas numa situação, e eu acho isso ruim porque eu sou cristão, mas ao mesmo tempo, se a gente visse essa situação no contrário, se o médico fosse o satanista e o paciente o evangélico, nós gostaríamos de ter disponível médicos poderem falar assim, do tipo assim, não, essa tua religião, ela tá te destruindo, você tem que vir adorar o nosso Senhor Satanás, Pai das Profundezas, porque é isso que vai fazer saúde para você. Então, realmente, a religião ela é muito poderosa, principalmente num contexto de vulnerabilidade. Então, até que é um desafio, né? É como a doutora Soeiro fala, né? A gente tem que fazer mais perguntas do que procurar respostas. Mas até onde o nosso proselitismo, até onde a liberação do proselitismo ela é válida, né? Então, até onde a gente deve ir com esse proselitismo, isso é um desafio, porque com certeza a gente vai encontrar pessoas usando mais proselitismo do que a medicina. E isso não é uma coisa saudável, nem equilibrada, e muito menos cristã, né? Porque isso é desonesto intelectualmente, é um pouco, pelo menos na minha visão, assim, pode até ser desonesto, assim. Então, desrespeitoso, talvez. Então, fica a reflexão. Muito bom, muito bom. Agora é a Ana Cristina. Ana, está nos ouvindo? Então eu vou passar por hora para Viviane. Isso. Vivi. Oi, boa noite. Não estava preparada, calma. Oi, gente, boa noite. Então, na apresentação do Irving, que inclusive eu ressalto novamente que eu achei simplesmente maravilhosa, como o Léo destacou, adorei as cortinas, foi sensacional. Mas, enfim, ele destacou um ponto que, para mim, eu acho que sempre que mencionar isso em qualquer artigo ou livro, vai ser pelo qual o meu coração vai disparar e que eu amo, sabe? Eu gosto muito, assim como a Bia falou na reunião passada, sobre evangelismo, discipulado, mentoreamento. E quando ele estava falando sobre isso, eu não cheguei a terminar de ler o artigo, porque aconteceu umas coisinhas, mas enfim. Eu lembrei de um livro que eu li no começo do ano e que eu queria ler para vocês um trecho. É um livro de um autor americano, né? O nome do livro se chama Como Ferro Afia o Ferro.
é do Howard e William Hendricks. E ele fala uma parte que, desde que eu li, eu achei sensacional. Eu vou ler para vocês. Meu falecido amigo Trevor Mabry era um cirurgião brilhante. Ele era, inclusive, um mentor inestimável de incontáveis médicos que exercem sua profissão hoje em dia. Ocasionalmente, eu o seguia de perto enquanto ele levava um grupo de estudantes de medicina nas visitas ao hospital. A sua maneira de agir ao lado da cama era uma obra de arte. Ele gastava tempo com o paciente, explicando os procedimentos da cirurgia, respondendo quaisquer perguntas e até mesmo orando. Depois, fora do quarto, se dirigia aos estudantes para explicar os seus métodos. Ele respondia suas perguntas e depois fazia algumas. Tinha um estilo de mentoreamento que funcionava bem com jovens médicos, que precisavam de explicação, encorajamento e de serem lembrados de que a medicina trata pessoas, não apenas casos. Com isso, eu queria lembrar, assim, trazer ao nosso coração de que, assim como a Nathalie, eu não sei se se pronuncia assim, mas a Nathalie falou, nós temos uma grande capacidade, assim, um poder de influenciar muitas pessoas, não apenas na sociedade, nas pessoas leigas, né, não médicas e tudo mais, mas também de influenciar outras pessoas em nossa própria profissão. E eu, como estudante de medicina atualmente, e eu já comentei isso algumas vezes com os meninos, quando eu estava lendo esse livro, eu entrei numa pequena crise, assim, porque eu percebi que próximo a mim eu não tinha outros médicos cristãos que pudessem me ajudar a pensar sobre essas questões, sabe? A pensar sobre ética, a pensar como ser uma médica melhor, pensar como eu devo agir como cristã em determinadas circunstâncias. E eu percebo que não apenas eu tenho esse desejo em mim, como outras pessoas que estão em semestres mais, assim, não inferiores, mas tipo que entraram na faculdade assim agora, também enfrentam essa mesma questão, entendeu? Eu converso com algumas pessoas na minha faculdade e a gente percebe que falta essa influência uns para com os outros. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela existência desse grupo. Eu acredito que isso é algo que está me auxiliando, já que eu não tenho a oportunidade de ter outras pessoas próximas a mim. O Senhor, ele me deu essa possibilidade de ter pessoas distantes, online, né, mas que de certa forma podem me ajudar com isso. Mas eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade, sabe? O Senhor está nos permitindo aprender juntos aqui. E me agradaria muito, é algo pelo qual eu oro, que isso não fique apenas entre nós, sabe? Mas que nós possamos exercer a nossa responsabilidade de influenciar outros cristãos próximos a nós, de podermos ajudar aqueles que talvez estejam em crise e de mentorear essas pessoas, assim como esse médico, né, que é tratado nesse livro, fazia com os seus alunos, influenciando eles, ensinando a exercer a boa medicina, encorajando eles e também ensinando eles a serem boas pessoas e até mesmo influenciando eles no caminho cristão. Então, assim, eu gostaria só assim, de frisar isso, né, da importância disso e que tem muitas coisas influenciando os jovens cristãos na faculdade. Muitos, eu não sei na faculdade de vocês, mas na minha faculdade muitas pessoas se afastam da fé quando elas entram no curso e tudo mais. E nós, como os cristãos, temos que tentar fazer parte dessa contracultura, influenciando eles para o caminho contrário, para que a gente possa ser mais relevante no meio acadêmico, possa ser mais relevantes como médicos e na sociedade no geral. Então era basicamente isso. Obrigada, tchau. Obrigado, Vivi. Eu vou passar então agora para a Ana Cristina.
Se você estiver com o microfone conectado, é só apertar nesse símbolo vermelho à esquerda do desligar a chamada. Consegui? Conseguiu, a gente está te ouvindo. Aleluia, que coisa boa. Certo, obrigada. Certos problemas tecnológicos devido à idade. Bom, realmente foi muito interessante tanto o texto que eu li assim rapidamente, porque hoje que eu recebi, como a apresentação. Eu só gostaria de colocar uma certa provocação. Uma coisa que nós cristãos temos é o que a gente conhece como livre-arbítrio, né? Então, isso é importante, esse livre-arbítrio, porque nós temos essa opção de escolha, e a gente nunca pode esquecer disso. É claro, não é fácil, né? O dia a dia da medicina, ela volta e meia a gente está se deparando com situações éticas, né? E de autoquestionamento, autoconhecimento, mas muitas vezes, e eu achei interessante a palavra do professor Suero, é que, no caso, a situação, por exemplo, do aborto, não é que seja uma situação fácil, mas a gente tem como, digamos assim, essa opção. Eu não vou fazer, você pode passar, digamos assim, o bastão, né? Dificilmente você vai estar diante de uma situação em que você vai ser realmente obrigada, né, a fazer esse ato contra... O que eu quero dizer é que, sim, de uma forma ou de outra, você tem como não fazer. Agora, como muito bem ele lembrou, em relação a pacientes testemunha de Jeová, como eu sou nefrologista, né, e eu hemodiálise, transplante renal, então, você, queira ou não queira, você acaba se confrontando em certas situações com pacientes, e não é fácil, né? Mas eu achei muito interessante a colocação dele, porque você tem que, de uma certa forma, você tem que respeitar, né, digamos, essa relação desse paciente com Deus, né? Não é porque você não tem esse mesmo pensamento, isso não lhe autoriza, né, a não a ir contra, a ofender a forma dele enxergar esse relacionamento. Eu já tive pacientes testemunhas de Jeová e que eles se recusavam e não quiseram, entendeu? E, apesar de tudo, eu não me achei, quer dizer, nós não temos esse poder. Quando, eu agora não vou me lembrar bem como foi a colega que falou da posição, da figura do médico na sociedade, olha, não é bem assim. A gente, às vezes, se acha muito, mas nós não somos nada, porque, como cristãos, o que a gente faz de benefício para os pacientes, nós fazemos, Deus nos usa para fazer a ação dele junto aos pacientes. Nós mesmos, nós temos a capacidade de estudar, anos a fio, faculdade, residência, especialização e anos de experiência, mas nós somos um instrumento. Nós não somos nada. E uma das coisas que acaba realmente com a figura do médico como às vezes a gente diz, eu espero que não tenha ninguém aqui que seja neurocirurgião ou algo semelhante, né? Então tem aqueles médicos que acham que são Deus e o neurocirurgião acredita que é Deus, entendeu? Óbvio, não é nada disso, é um bullying, tá? Mas acontece isso.
Então, é importante a gente ter essa noção verdadeira de quem realmente nós somos. Instrumentos de Deus para levar a cura, tratamento para o paciente. E foi interessante a colocação do outro colega em relação ao paciente dizer que é satanista, né? Nossa, eu imagino, entendeu? Deve ter sido um murro na cara, né? Você jamais espera isso, né? Tá sentado diante de um paciente e ele revelar isso. Mas é claro que a gente não pode, né, usar das nossas crenças, da nossa fé, para convencer o outro, mas isso não impede que o outro saiba qual é a sua fé. Não é ilegal, não é antiético chegar e dizer, o senhor o senhor danista, pasme, eu sou cristão. Ponto. Entendeu? Eu não estou convencendo nada, mas não é antiético eu me identificar como cristão, certo? Eu não, aí essa coisa de tentar convencer, aí já é outra conversa. E uma coisa que é interessante também, que a gente sempre coloca, né, a situação ao contrário, né, em termos de nós impormos para a sociedade, para as pessoas, a nossa religião. E quando nós somos colocados contra a parede em relação a exercer a nossa figura de cristão. Então, por exemplo, você está numa emergência, numa sala de emergência, você é o médico do horário e, de repente, entra uma pessoa que, apesar de toda a sua fé e tudo, você não... lhe é desagradável, uma pessoa que lhe fez muito mal, que foi uma coisa muito profunda, e você ter que ser imparcial tratando aquela pessoa. Tudo bem, às vezes você pode chegar e dizer, olha, colega, o fulano lá, você poderia, por favor, atender aquele paciente, porque eu não tenho condições emocionais de atender aquele paciente, de ser aquela imparcialidade que eu preciso ser. E eu tive oportunidade de presenciar aqui no Cariri uma situação que eu fiquei muito fã do colega, né? Tinha um paciente que precisava ser operado, e para ser operado precisava de um cardiologista em sala, né? E o único cardiologista que tinha na região, era época de feriado, essas coisas, e não se dava, e esse cardiologista não era cristão, nada nesse sentido, ele não se dava com a pessoa que ia ser operada, é uma coisa que acontece muito numa cidade grande, lá no Rio, que eu sou carioca, é mais difícil de acontecer, mas aqui no interior, às vezes, né, e chega o cirurgião, o anestesista, todo mundo chegou para ele e disse, olha, só tem você. Ele, não tem problema nenhum, eu sou médico, eu sou cardiologista, tranquilo. E ele deu a assistência toda necessária durante toda a cirurgia, entendeu? E eu olhei assim, eu fiquei, poxa, tá aí. E não era um cristão, mas ele foi profissional e teve uma atitude altamente cristã. Então, não é fácil o dia a dia do médico cristão. Todo dia é um desafio, mas a gente botando o joelho em terra e orando, Deus consegue nos orientar. Obrigada. Obrigado, Ana. Eu vou passar, então, para a Vitória. Só as inscrições estão encerradas, para a gente não terminar muito depois da nossa hora. Vitória. Estão conseguindo me ouvir? Isso, ai que bom. Meu microfone não estava funcionando. Eu achei muito bonita essa parte do artigo que fala que o nosso exemplo, ele deixou em destaque, assim,
o nosso exemplo, a nossa testemunha, num tempo em que os pacientes estão em sofrimento, em dor, podem ser a única representação de... Eu quase chorei quando eu li essa parte, porque ele não falou se a nossa pregação, o nosso convencimento, sabe? Ele falou assim, a representação que eles podem ter na vida deles, a única que eles podem encontrar. E eu achei isso incrível, porque às vezes a gente fica pensando tanto assim, como que eu vou falar, como que eu vou fazer isso sabe, tipo, convencer, quando na verdade quem convence não é a gente, né? E eu lembro, a minha cunhada, ela foi fazer uma missão lá na África e eu fiquei encantada com uma coisa que ela falou, de que Cristo, ele viveu aqui na Terra, passou, fez tudo que ele tinha que fazer, nos trouxe a salvação, nos ensinou a viver, e agora ele deixou, sabe, a vida dele para a gente seguir. E enquanto ele não está aqui, aí ela falou assim, a gente está aqui sendo a mão dele, a gente está aqui sendo os olhos, a gente está aqui, claro que tudo no poder dele, não no nosso, mas assim, como que a gente faz parte do corpo e a gente atua como corpo aqui. Eu achei isso lindo. Ela contou de um aniversário, que ela morava em outro país, que ela queria participar de uma coisa que ela queria ir, e ela não estava no país, e então outras pessoas foram por ela, e tipo, tiraram foto, coisa simples, que todo mundo já passou por isso. E como que isso fez ela pensar, como que às vezes a gente não pode estar, e outra pessoa estando no nosso lugar, tipo, marca a nossa presença ali, vou dizer assim. E aí, na hora que eu li, encantada, e eu lembrei de um texto do Lewis, que ele fala que a gente é um corpo, eu vou citar uns trechos para não ficar muito grande, ele fala que a sociedade para a qual o cristão foi chamado no batismo não é uma coletividade, mas um corpo. E aí ele descreve papéis diferentes na sociedade, na família e tudo mais, e ele falou assim que o sacrifício da privacidade egoísta diariamente exigido de nós, e aí eu acho que é onde se enquadra nesse artigo, que é muito exigido da gente, que a gente faça esse sacrifício de uma privacidade, e na verdade é egoísta demais. Esse sacrifício da privacidade egoísta diariamente exigido de nós é recompensado centenas de vezes por meio do verdadeiro crescimento da personalidade que a vida do corpo proporciona. Então, a nossa personalidade, ela é evidenciada quando a gente tem a vida do corpo. Aí ele fala, aqueles que são membros uns dos outros se tornam tão diferentes quanto a mão difere do ouvido. Eis porque os mundanos são tão monotamente parecidos, comparados com a quase milagrosa variedade dos santos. A nossa verdadeira identidade, ela pode estar numa unidade, mas a gente é diferente, a gente não é uniforme, a gente é uma unidade, não uma uniformidade. E às vezes eu vou falar que eu colocava jaleco, mas assim, gente, eu tô assim, na metade do curso ainda, não sou nada ainda, mas eu colocava jaleco e me sentia assim, mais médica. Falava, nossa, agora eu tô médica. Só que eu parei pra pensar e fiquei assim, nossa, que bobiça, uai, porque eu só tô nesse jaleco porque eu já era médica antes, mas muito antes disso, eu tô em missão, eu sou artista, eu sou irmã, eu sou filha, tanto quanto eu sou médica. E não existe isso de eu ir lá praticar medicina sem demonstrar a filha que eu sou, a amiga que eu sou, a artista que eu sou. Eu tenho um grupo, que a gente roda em grupos lá, né? É um grupo com um monte de menina. Todas, com exceção minha, são feministas muito extremistas e muito assim... E eu acho muito engraçado como que elas defendem muito essa questão de você não pode ir lá e se impor o que você pensa, o que você é para o paciente, mas até as roupas, as coisas que elas usam, o jeito que elas falam, quando elas vão passar orientação para o paciente, sabe? Aquela orientação bem assim... E se eu abro a boca para falar alguma coisa, claro, ninguém me julga, porque, entre aspas, é todo mundo amigo. Mas eu sou muito mal encarada, tipo assim, dependendo do que eu vou falar, sabe? Então, a gente tem que ficar atento e saber que o mundo vai odiar a gente mesmo, e é muito difícil isso às vezes, porque não é por medo de ser odiado, mas porque a gente fica com medo de não ter acesso quando a pessoa... Se ele vai me odiar, como eu vou acessar?
mas até o ódio que essa pessoa vai sentir pela gente pode ser Deus trabalhando no coração dessa pessoa, eu acredito nisso. Enfim, por isso que quando eu li essa parte no texto, eu realmente quase chorei. Eu falei, não posso deixar de falar isso lá, não. E é isso. Obrigado, Vitória. Nathane. Gente, eu vou tentar ser rápida devido ao horário. Muita gente já falou. Bom, outro ponto que eu achei muito interessante do artigo, né, que tem tudo a ver com nossa vida médica, é que é muito difícil a gente questionar o padrão dominante, é muito difícil. E eu fico me questionando o tempo inteiro por quê, né? Por que que a gente não consegue simplesmente se impor, ter intrepidez, enfim, demonstrar nossos valores. E a resposta que eu chego é que a nossa necessidade emocional básica é a aceitação e que muitas das vezes questionar algumas coisas põe em xeque a aceitação que a gente tanto preza e tanto busca e tanto anseia. Então, o medo de não ser aceito pelas pessoas, o medo da rejeição social é muito grande. E muitas vezes isso com certeza pesa para que a gente se cale, para que a gente se omita. Eu acho que é uma tentativa de tentar driblar isso, é a gente ver Deus como alguém que já nos aceita, que sempre nos aceitou. Porque talvez dessa forma a gente não dependa tanto da aprovação de outras pessoas. Porque sim, é muito desafiador. Vitória falou um ponto muito interessante, que é a questão de outras militâncias, né, que estão em voga hoje em dia, tipo o feminismo mesmo. Na minha sala também tem muita gente feminista, e é difícil a gente expressar a nossa fé, porque a rejeição é certa e muitas das vezes essa rejeição é super desrespeitosa. Então, não é todo mundo que lida bem com hater, não é todo mundo que leva numa boa, que leva, sabe, na paz. Às vezes isso nos fere e nos machuca muito. Então, lidar com isso eu vejo como uma construção. Não é fácil, a gente tem que se derramar, assim, a oração e pedir a Deus força mesmo, porque eu acho que a gente, por si só, não consegue ter essa força, sabe? É a visão que eu tenho. É isso. Tentei resumir, assim, sintetizar ao máximo minha linha de pensamento. Obrigado, Nathane. Acho que eu sou a última pessoa a falar e eu queria ressaltar que eu gostei muito das observações que foram feitas e essa questão do proselitismo me lembrou a forma como os reformadores lidaram com alguns problemas, né? Principalmente a questão da separação igreja e Estado, né? Então, enquanto as soluções para esses problemas cresceram junto com os massacres por causa das guerras religiosas na Europa, né? E talvez a gente devesse, não sei, uma coisa que eu vou acrescentar aqui na minha lista de coisas para ler, a gente devesse olhar para a forma como os reformadores olharam para essa questão da política e da fé, para lidar com a nossa própria profissão. Porque a impressão que dá é que a nossa questão com o proselitismo não é aquele dia que você está no seu ambulatório e aí você está no seu consultório, e você está debatendo com o seu paciente e fala, não, eu sou cristão, eu acho que você um dia quiser ir na minha igreja. Eu acho que a nossa dificuldade principal é com aquele momento da extrema unção, assim, em que você está na beira do leito do paciente, ele está nas últimas dele, ele tem um câncer terminal, você sabe que ele vai provavelmente morrer naquela semana e você se sente numa obrigação de compartilhar com ele o evangelho para ver se ali naquele leito de morte ele se converte. Isso é um problema, talvez. Talvez seja o problema da nossa consciência evangélica, de que a conversão é aquele levantar da mão e aceitar a Jesus, ou então ainda a esperança da extrema unção, de no último momento ele obter a salvação. E aí, justamente, talvez esse seja um problema para o qual a gente deveria olhar quando a gente fosse lidar com essa questão do proselitismo. E, no final das contas, o proselitismo é um direito humano universal, mas essa relação com esse momento último de sofrimento gere uma forma de olhar para o problema diferenciada. Então, eu fiquei com essa dúvida no final da nossa discussão. Irving, eu vou pedir para você, então, concluir, indicar alguém para orar também pela nossa reunião. E aí, pessoal, se vocês puderem abrir a
as câmeras para a gente tirar uma foto, seria muito legal. Perfeito. Eu estava pensando aqui que uma das belezas desse grupo, além de toda essa discussão, aquilo que a Viviane também falou, de ser um grupo, né? A própria discussão de algo que a gente também vinha orando, é a beleza dos sotaques, né? Da gente ficar adivinhando o povo da onde é, ou identificando, e isso é algo muito legal também. Bom, foi uma discussão muito, muito boa. Foi como mencionaram aqui no chat, a galera demorou para soltar, mas quando se solta, é sempre. A gente depois tem que ficar freando por causa do tempo. Mas amém. Glória a Deus, porque até aqui ele nos ajudou. Foi uma reunião maravilhosa. A gente se vê de novo, né, no próximo, daqui a um mês. A gente já postou no grupo já, né, Tagore? Quando são as próximas? Já não tô lembrado agora. Mas eu vou pedir para alguém agora que ligou as câmeras. Acho que não tem, a gente não mandou tudo ainda as datas. Só comentou que seria o livro, né? Mas a gente logo vai mandar a data dos 3 próximos meses, né? Com as artes, para vocês poderem também divulgar no Instagram, no Facebook, enfim. Vai ficar legal. Ok. Eu vou pedir para Natane, tá ouvindo? Se Natane puder orar, pra gente encerrar. Claro, com todo prazer. É Ora Natane sim. ou é Natane? Natane. Ah, certo. Deus, eu oro, Pai, agradecendo por esse momento tão enriquecedor que nós tivemos. Obrigada, Pai, por nos dar conhecimento, sabedoria. E não só o poder espiritual, que a gente possa usar também esse poder agregado a esse conhecimento na nossa vida médica, na nossa vida estudantil, que a gente possa trazer o teu nome para pessoas que não conhecem, que a gente possa pregar não só com nossas palavras, mas com nossa conduta, com nosso testemunho moral, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, que a gente tenha intrepidez para mostrar nossa fé, para não abaixar nossa cabeça diante de coisas que nós não concordamos. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.